Olá, cara aluno, tudo bem? Cara aluna, tudo certinho? Então, beleza. Estamos na nossa terceira aula da disciplina de legislação, segurança do trabalho e meio ambiente e manter a nossa rotina padrão. Aqui, nós vamos continuar trabalhando com segurança no trabalho, lembrando sempre de revisar o conteúdo que a gente trabalhou nas aulas anteriores. Quero te incentivar a participar da nossa aula de hoje, mandar sua pergunta, mandar sua interação, que é o que ajuda aqui a aula a ficar mais produtiva, ficar mais interativa, e eu conto e peço gentilmente a sua participação, beleza? Bom, vamos manter aqui então, vamos lá verificar o que a gente conversou na nossa aula anterior. Na aula, na nossa segunda aula, a gente falou sobre as normas de segurança do trabalho. Você se lembra? A gente falou sobre as normas regulamentadoras, falamos sobre as normas da ABNT, as instruções técnicas técnicas do Corpo de Bombeiros e também as normas de higiene ocupacional, aquelas lá da Fundacentro. E aí, a gente discutiu um pouco a natureza de cada uma dessas normas. No caso das normas regulamentadoras, gratuitas, esfera federal, que tem esse aspecto de se atualizarem ao longo do tempo, por proveniente de N demandas que a gente pode ter. E, claro, a gente também falou que aqui é o primeiro passo para a gente pensar em segurança no trabalho dentro de uma empresa, para promover condições mínimas de trabalho. E a própria NR, ela faz uma questão, ela cita as outras
normativas, principalmente as da ABNT. Elas também são normas que trazem recomendações, mas são muito empregadas também para dimensionamento de espaços visando segurança no trabalho. Só que agora, diferentemente das NRs, elas têm sim custinho associado, nada absurdo para uma empresa que está preocupada em segurança, né? Assim como as NRs, elas também passam por atualizações. Por último e não menos importante, tem as instruções técnicas que a gente comentou mais relacionado a combate, prevenção e combate a incêndios, e por último, a NHO, para você que quer pensar assim, um perito futuramente, atuar profissionalmente em segurança no trabalho, quando você for fazer alguma análise técnica, tem que ter método. Método, a NR traz, mas a NHO também traz de uma forma mais clara, bem detalhada, com exemplos mostrando para você como realizar uma análise quantitativa de intensidade de agentes nocivos. Agentes nocivos à saúde do colaborador. Beleza, pessoal? Vocês ficaram com alguma dúvida em relação a esse conteúdo que a gente já trabalhou? Pode ser até da primeira aula, onde a gente falou sobre as esferas relacionadas à segurança no trabalho. Aqui agora em relação à normativa. Se você ficou com alguma dúvida, agora é o momento, tá? Manda sua dúvida. Claro que você pode mandar a qualquer hora da aula, não tem problema, pode me interromper, eu quero que você me interrompa para a gente poder conversar. Se não, não vejo porquê. Vamos seguir em frente aqui, lembrando que você pode parar a qualquer hora, tá? Na aula de hoje, a gente vai começar a aprofundar um pouco mais a questão da segurança no trabalho, trazendo dois elementos que são, sim, processos que são fundamentais para a segurança. De quem que eu estou falando? Do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, o PPRA, e o PGR, o Programa de Gerenciamento de Riscos. Os dois têm, sim, suas instruções em normativa. Que normativa eu estou falando? As normas regulamentadoras. E, para apoiar a sua confecção e implementação, eu vou falar de dois órgãos de segurança do trabalho. Estou falando da CIPA e estou falando do
SESMIT. A gente vai entender o seu dimensionamento e principalmente as suas atribuições. Se você for trabalhar numa CIPA, se você for trabalhar num SESMIT, o que se espera de você lá? Tranquilo? Então, vamos começar conversando pelo próprio PPRA e PGR. Beleza? Como eu disse, o PPRA é o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, PPRA. E o PGR é o Programa de Gerenciamento de Riscos. Eles são, respectivamente, tratados na NR9, PPRA, e o PGR na NR. Até aqui, sem segredo para ninguém. É importante que, lembra que eu disse para você que se na NR a gente vê lá no site da ENIT, da Escola Nacional de Inspeção do Trabalho, a gente verificar que a norma está grifada e tem aqui citando um comentário escrito novo texto, quer dizer que a norma antiga passou por uma atualização. E olha só o recado que eu quero lembrar vocês aqui, ó. A atualização da NR9 foi no dia 10 de março de 2020. E aqui fala que o novo texto começa com um ano a partir da publicação. Ou seja, já estamos agora no novo texto da NR9 em vigor, assim como o novo texto da NR1. Tá bom, professor? E o Kiko? O que eu tenho a ver com isso? Quer dizer o quê? Que a partir de agora não é mais o PPRA o documento principal relacionado à segurança no trabalho. Agora é o PGR. É, tá vendo? Mas, professor, já que é assim, por que você vai falar desse tal de PPRA para nós? Eu vou falar para você dele porque tem muitas empresas ainda que não estão atentas a essa mudança. A essa mudança de texto. Então, se for ter uma perícia trabalhista lá na empresa, o perito agora vai chegar e vai falar: eu quero ver o PGR de vocês.
Ai, mas não, a gente tem o PPRA. PPRA não vale mais. Eu quero ver o PGR. Então, é importante eu falar assim, no geral, pessoal, não vou negar para vocês, no geral, o PGR e o PPRA, eles têm o mesmo caminho. Concorda comigo? Eles têm identificar o risco, implementar ações de controle ou eliminação e divulgar tudo isso que você fez. Ponto final. Entretanto, o PPRA, assim, ele é o que você vai encontrar, tenho certeza, mas você tem que ficar atento a esses detalhes em relação ao PGR, tá bom? E aí eu te pergunto, o que tem que ter num PPRA? Quando você chega lá, pega o documento na mão, o SESMIT da empresa trouxe para você, a CIPA trouxe uma documentação, e aí, o que a gente faz? Vamos entender? Ó, o PPRA, ele está lá justamente para quê? Para avaliar nos locais de trabalho se tem ou não riscos ambientais, ruído, calor, umidade, pressões, vibrações. Claro, pode existir esses agentes, só que eles têm que estar a níveis compatíveis com os limites de tolerância que a gente encontra lá na NR15, que é a NRD insalubridade. Se eles estão acima do limite de tolerância, ou seja, a partir de um nível que começa a trazer algum prejuízo para a saúde do meu colaborador, com base na identificação realizada pelo PPRA, a gente tem que eliminar ou ao menos minimizar até a gente voltar para esse nível compatível. Ponto final. Mas a estrutura do documento, com o papel na mão, o que tem que estar escrito lá? Primeiro, o planejamento anual, com estabelecimento de metas, prioridades e cronogramas. Então, toda a estruturação de quando que você vai fazer a análise, de quando você vai implementar medidas de corretivas, quando você vai rever o próprio PPRA, que ele tem sim que passar por atualizações. Depois, também tem que estar escrito todo o método e estratégia que você utilizou para fazer as suas análises, para fazer a identificação dos riscos, e aí sim, sempre, gente, sempre manter o registro e fazer a divulgação de dados. E, claro, manter sempre o PPRA sempre se atualizando. Por quê? Se eu for construir, ou vou ter uma nova linha de produtos, vou ter uma nova filial, vou modificar a forma de trabalho, vou comprar um equipamento novo, enfim, qualquer coisa que eu gerar de mudança no ambiente onde o meu colaborador faz o trabalho dele, eu tenho que dar uma olhada no meu PPRA, porque eu posso ter alguma alteração dos riscos que eu estava controlando. Assim como riscos podem ter ido embora, e eu posso ter também novos riscos, tá bom? É, então é importante você ficar atento a esse detalhe para a gente poder trabalhar junto e conseguir, conseguir crescer e se motivar. Bom, vamos voltar lá para o nosso quadro. Ó, gente,
Gente, é importante você ficar esperto em relação à forma como se documenta o PPRA. A primeira etapa, a primeira coisa que você tem que fazer quando for começar a trabalhar nesse contexto é o quê? Antecipar os riscos. É fazer uma primeira análise, é chegar lá no chão de fábrica e ter uma análise preliminar. Verificar, dá uma olhada, pô, tem um pessoal mexendo ali com produto químico, eu tenho outro pessoal ali trabalhando com um equipamento que está gerando um certo ruído, eu tenho aqui, parece que o ambiente. Eu tenho aqui, parece que o ambiente está mais abafado, enfim, antecipação e reconhecimento de riscos. Aqui, você está fazendo uma análise para sentir o drama, na verdade, tá? Drama, na verdade, tá? O PPRA ele procura agentes físicos, químicos e biológicos. Tem que ter esses três discriminados, caso eles existam dentro da empresa, dentro, dentro do documento, tá? A partir disso, na hora que eu identifiquei esses riscos, eu começo a estruturar como qual que eu vou dar prioridade e principalmente definir as metas de como eu vou controlá-los. Meta, o que eu tenho que alcançar? Até onde eu vou diminuir o risco? Eu vou eliminar? Até quando isso vai acontecer? Depois a gente parte para a etapa de avaliação. Então aqui sim eu já vou com um instrumento de verdade lá. Eu vou com decibelímetro, eu vou com termômetro IBUTG, eu vou com dosímetro, eu vou com equipamento calibrado e certificado por normativa que eu posso sim avaliar a intensidade dos riscos. Não só a intensidade, mas principalmente também o tempo de exposição que o meu colaborador fica exposto a ela. Tá joia? Feito isso, com o meu risco de agora sim determinado, eu começo a implantar as medidas de controle para alcançar a meta que eu defini anteriormente. E claro, gente, sempre avaliar. Não basta ensinar, não basta dar o peixe, tem que ensinar a pescar. Você tem que monitorar se a sua ação se você implementou uma medida de segurança, se de fato isso está sendo verificado ou não. Porque muitas vezes o que acontece? Na sua frente, o colaborador vai colocar o EPI, vai colocar o abafador do auricular, vai colocar o protetor. Você dá no pad lá, ó, o pessoal tira fora. Então, recomendo, dica do professor, quando você implementa uma ação de segurança, treinou o pessoal, mostrou como fazer, fica um pouquinho mais longe, meio escondidinho ali, e vê se o pessoal está respeitando, tá? Muitas vezes ele respeita só na hora que você está lá. Por isso que ficar um pouquinho mais afastado, fazer umas observações de algum cantinho ali mais secreto,
permite você identificar se de fato o que você fez está sendo eficiente ou não. Porque o que pode acontecer? O pessoal fala que vai fazer, na hora que chega lá, está no papel, está bonito, mas tá bom? Então, implementa e controla, verifica, porque tem investimento da empresa. Se você for colocar um equipamento de segurança novo, vai comprar um EPI, enfim. Por último e não menos importante, continua monitorando a exposição, porque você pôs uma ação de segurança ali, então você tem que ver como é que o risco, como é que mudou esse comportamento e sempre registrar e divulgar. Isso para o PPRA, documento que você vai encontrar lá. Já o PGR, novamente, está vendo? Ó, prevenção e gerenciamento dos riscos ambientais. Mesma coisa, chovendo molhado. Entretanto, tem detalhes diferentes. Primeiro, ele é composto de duas etapas. Fazer um inventário dos riscos, beleza, nenhum segredo para nós, e desenvolver o plano de ação. Então, olha só, no inventário dos riscos, o que a gente faz? Primeiro, a gente faz a preparação. Quem que vai lá fazer a análise? Quanto tempo vai levar? Quem que vai ser o responsável? Qual que é o setor que eu estou avaliando? O que vai ser trabalhado nesse contexto? Tudo isso para ajudar você a estruturar seu inventário de riscos. Depois, aí você caracteriza onde está sendo, quantas pessoas trabalham lá, quais os equipamentos que tem, para aí finalmente começar algumas verificações que aí são muito, todas são pertinentes, mas verificar a conformidade legal também é uma etapa importantíssima, porque aqui você vai bater com a normativa. Você vai fazer um checklist, por exemplo, um checklist é, com o NR com a NR10 de eletricidade, a NR12 de equipamentos. E aí, com esse checklist em mão, você compara com o que está acontecendo lá. E aí sim, poxa, não, beleza, tá dentro da norma, legal, show de bola. Opa, aqui tem uma coisa que não tem nada a ver. Aí você começa a fazer as atualizações. E nessa etapa também, no PGR, você começa a fazer o quê? A identificação dos riscos. Então, veja só, no PPRA, você já partiu de cara, você já começou a fazer a identificação dos riscos. No PGR, você fez toda uma preparação, fez a verificação do local, estruturou onde você vai analisar, depois você faz uma análise antes de começar a procurar os novos riscos da conformidade legal, aí você começa a fazer o levantamento preliminar dos riscos. Viu só?
pequenas diferenças. O resultado vai ser o mesmo, não é verdade? Mas é importante você ficar atento a esse detalhe, tá bom? Depois, parte para o processo de avaliação. Então, realmente, agora você pega o instrumento de medição e vai verificar, redige um documento do que você encontrou e comunica. Aí, meus queridos, com essa primeira parte do PGR estruturada, que leva um certo tempo, requer recurso para poder trabalhar, aí o que, que você faz? Plano de ação. Agora sim você estrutura o que, que você vai fazer, onde você vai organizar, é, o, o que você vai fazer, enfim, é isso que você precisa estruturar. Mas como você fez todo o planejamento aqui, é claro que fica muito mais fácil você elaborar o plano de ação e pôr ele na prática. É claro que se você tiver a oportunidade, de, desde o projeto, poder atuar em segurança, é muito mais barato do que você ter que implementar quando o processo já está correndo. Porque aqui no processo eu tenho que parar a linha, eu tenho que parar o trabalhador, eu tenho que fazer uma substituição, eu tenho que fazer. Enfim, interessante a gente trabalhar desde o projeto, e é algo que eu quero. Que eu quero incentivar você, tá bom? Tranquilo, gente. Até aqui, alguma dificuldade? Tudo bem com vocês? Agora a gente vai fazer duas questõezinhas relacionadas ao conteúdo que eu já trabalhei até agora, porque eu quero estimular você a exercitar aí, e claro, segurança no trabalho, não só em segurança no trabalho, engenharia tem que ter comunicação. As pessoas têm que se conversar. Você vai ser responsável por pessoas, pessoas vão ser responsáveis por você, você vai ter que delegar tarefas, vai ter que confiar no processo, no trabalho de outra pessoa. Então, comunicação é fundamental, por isso que eu estimulo você. Participa do chat e é agora que a gente vai verificar se você vai participar mesmo ou não. Vamos responder duas perguntinhas de PPRA? Sossegado, sem estresse, questão de concurso, tá? Primeira, a NR9 tá? Primeira, a NR9 estabelece a implementação do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, PPRA. Com base nessa norma, o que é correto afirmar? Primeiro, letra A. As ações do PPRA devem ser desenvolvidas no âmbito de cada estabelecimento da empresa, sobre responsabilidade dos empregados. Letra B.
Por efeito da NR9, considera-se riscos ambientais os agentes físicos, químicos e biológicos existentes no ambiente de trabalho. Letra C. O objetivo do PPRA é organizar um programa de higiene ocupacional que possa implementar medidas de controle que eliminem completamente a exposição a agentes ambientais nocivos à saúde do trabalhador. Os registros do PPRA devem ser mantidos por 10 anos. O PPRA deve ser elaborado somente para empresas com dimensionamento estabelecido de 50 empregados, para fins de grau de risco. Pessoal, com base no que a gente conversou e discutiu aqui, como que a gente pode. Qual que é a resposta correta aqui? Opa, perguntinha do Fernando, deixa eu ver aqui. Professor, então ficou mais estruturado como uma documentação antes de você corrigir os riscos descobertos? Professor, então ficou mais estruturado com uma documentação antes de você fazer e corrigir os riscos descobertos? Na verdade, assim, identificar o risco, você vai identificar ali durante a própria documentação, independentemente do PPRA e do PGR. Você tem que ir lá e fazer essa análise. Os dois documentos você precisa. Entretanto, no caso do PPRA, enquanto você já está fazendo a análise ali no documento, você também já está mostrando as medidas de correção. No PGR, você acha todo mundo, faz todo o planejamento, aí você parte para o plano de ação, para as ações corretivas. Tá bom? Acho que. Acredito que foi isso que você tentou perguntar. Se quiser, elabora um pouquinho melhor aqui, eu consigo comentar com mais detalhes. O fato, na prática, professor falando, porque atua na área, na prática, é você identificar o risco, avaliar a intensidade dele e a exposição do colaborador a esse risco, implementar uma medida corretiva se for necessário, documentar e explicar para todo mundo. Na prática é isso, PPRA, PGR, análise de risco, é isso. Não tem muito para onde fugir. Mas em termos de legislação, a gente tem esse pequeno detalhe aí, essa pequena alteração que requer sim atenção sua. Recomendo, dá uma lidinha na NR9, o que, que ela era antes e o que, que ela é hoje. Assim como a NR1, o que, que ela era antes e o que, que ela é hoje. As duas têm disponíveis no site da Enit, gratuito, e eu tenho certeza que pode ser importante para você. Tá bom? Obrigadão, Fernando, pela a contribuição. Sempre foi estruturado, só que o PGR deixou, eu acho que foi uma adaptação pertinente
assim, tá? Porque muitas vezes a gente gasta muito tempo planejando e o ato mesmo de atuar não acontece e o risco está lá, né? Bom, voltando aqui, gente, qual que é a resposta correta da questão 1? Letra A, B, C, D ou E? Por favor, gente, contribuam aí, mandem a sua resposta. Aqui pode errar à vontade, aqui você pode chutar à vontade. O que eu quero estimular vocês é a participação. Assim como o Fernandão já fez aqui, os demais, por favor, qual que é a resposta correta desse exercício? Ajuda o professor aí, gente. A questãozinha, eu comentei a resposta na nossa aula. O que vocês acham? A, B, C, D ou E? A Lilian está falando que é a letra B. Ótimo. Quem concorda com a Lilian e quem discorda da Lilian? A Maria Luísa, perdão, está falando que é a letra B. Mais um aqui também falando que é a letra B. Isso aí, gente. Obrigado. É isso que eu quero. Manda a sua resposta. Interage aqui comigo. Quem mais, gente? Vamos ver. O Fernandão está falando que é a letra C. O Lucas está falando que é a letra B. Quem mais, gente? Vamos comentar aqui então? Não, estão respondendo ainda. Vamos aguardar. Letra C. Alguém mais? Posso bater o martelo aqui? Fica à vontade, gente. O importante, o Guilherme também está afirmando que é a letra B. Então, perdão, a ampla maioria está dizendo que a resposta correta é a letra B. O Guilherme também, o Lucas, letra B. E é isso mesmo, pessoal. A resposta correta é a letra B. Para efeito da NR9, considera-se riscos ambientais os agentes físicos, químicos, biológicos existentes nos ambientes de trabalho. Show de bola. Aqui o pessoal também listou a letra C. Ela está incorreta, simplesmente até grifei aqui, porque a gente viu que a NR9 ela tem o que, ó? Vamos voltar rapidinho, ó. Eliminar ou minimizar. Então também vale a minimização do risco. E aqui a questão fala que tem que eliminar completamente. Então esse detalhe aqui é o que faz a letra C estar incorreta, tá bom? Beleza? Isso, Lilian, exatamente. A letra C não elimina completamente. Show de bola. Obrigado aí pela contribuição de todos vocês. Vamos para mais uma? Sobre o PPRA ainda. É correto afirmar que a antecipação e o reconhecimento dos riscos constituem a primeira etapa do desenvolvimento do PPRA? Letra B. O uso de equipamento de proteção individual constitui a primeira opção para que a empresa deve adotar como medida de prevenção de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho? É de responsabilidade do presidente da CIPA estabelecer, implementar e assegurar o cumprimento do PPRA como atividade permanente da empresa? As empresas de órgãos públicos que admitam trabalhadores com vínculo seletista, dependendo do grau de risco, da quantidade de empregados e do número de estabelecimentos, estão obrigados a elaborar o PPRA? Última. Caso a empresa tenha mais de um estabelecimento, deverá ser elaborado um PPRA único para todas as unidades? E aí, pessoal, para essa aqui, o que vocês acham? Qual que é a resposta correta da questão 2? Muito obrigado aí a Lilian, o Guilherme, o Lucas, a Maria Luísa, a Lilian e o Fernandão pelas contribuições e pelas respostas. E também, se eu não falei o seu nome aqui, é porque para mim está aparecendo como anônimo. Então, manda também o seu nome quando junto à resposta, que aí a gente conversa aqui também, tá? E aí, gente, para a questão 2, qual que é a resposta? A, B, C, D ou E?
Letra A, beleza. O Lucas está achando que é a letra C. O que mais? Quem concorda, quem discorda? Pode ir mandando, gente. Aqui é como eu disse, é um momento de errar. Não é o concurso, é a aula do professor. Então agora, prega fogo. Eu quero mesmo ouvir a resposta de vocês. Também comentei na aula essa resposta hoje, hein? Mais uma aqui. O Guilherme também está achando que é a letra C. Mais uma resposta. A Lilian está na dúvida entre a A e a B. Beleza. Vamos comentar então, gente? Quem mais quer? Pode continuar mandando resposta. Vamos lá. Aqui também a Maria Luísa está falando que é a letra B. Então vamos comentar? Já que a gente teve dúvidas entre a A, a B e a C, vamos comentar então as questões. Obrigado pela participação de vocês, tá bom? Bom, a letra A está falando que a primeira etapa do PPRA é a antecipação e reconhecimento dos riscos que constituem que é a primeira etapa. Vamos verificar? Vamos olhar juntos aqui? A Lilian está falando que que ela marcaria a letra A. Então, mais uma resposta chegou aqui, deixa eu ver. Fernandão também está falando que é a letra A. Vamos verificar? Primeira etapa do PPRA, antecipação e reconhecimento de riscos. Resposta correta. Antecipação e reconhecimento de riscos constituem a primeira etapa do PPRA. Resposta correta, letra A, gente. Beleza? Agora, por que a B e a C estão incorretas? A letra B está falando que dar o EPI é a primeira opção que a empresa tem que fazer. E é justamente ao contrário, não é a primeira, é a última. Porque a gente tem dentro da segurança do trabalho, eu comentei isso em outras aulas, acho importante reforçar então. A gente tem a hierarquia dos riscos. Tá? Como é que funciona isso daqui? A primeira coisa que a gente tem que fazer ao lidar com o risco, até o próprio PPRA é estruturado dessa forma. Lucas, é letra A, obrigado. Primeira coisa é o quê? Eliminar o risco. Claro, com ele devidamente identificado. Beleza? Então, a primeira coisa que você faz na empresa é eliminar o risco. Tchau. Não consigo, não tem como, não temos grana, não tenho pessoal para isso, eu não posso parar a linha de produção, não tem o que fazer. Então, a gente parte para atenuação. E para isso, eu posso fazer de duas formas. Ou eu faço os controles de engenharia, ou eu faço o aspecto, ajusto o processo administrativo. Então, o que eu estou querendo dizer para você? Quando eu falo de controle de engenharia, a gente pode o quê? Ou a gente... Obrigado, Nilceia, perdão. Falou também que é a letra B. Estou explicando aqui justamente por que não é a letra B, tá? Quando a gente fala de controle de engenharia, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou trocando o equipamento, eu estou isolando ele, eu estou usando técnicas de engenharia para atenuar o risco que eu identifiquei anteriormente. Lembra que quando o perito vai fazer uma auditoria, o que ele procura? Ele procura o risco, o agente, né? Ele procura a intensidade e depois ele procura o tempo de exposição. Então, quando a gente está falando aqui em controle de engenharia, a gente está justamente o quê? Atacando a intensidade. Eu estou diminuindo a intensidade. Quando eu falo controle administrativo, eu estou implementando um rodízio, por exemplo. Eu estou diminuindo, eu estou atacando o tempo de exposição. Outro caminho. Se eu ataco a intensidade e o tempo de exposição, consequentemente, eu diminuo a chance do meu colaborador ter algum problema de saúde ocasionado pelo risco. Mas a primeira etapa eu elimino. A segunda etapa, ou eu controlo por uma técnica de engenharia ou por um processo administrativo. Se ainda assim
ficar complicada a situação, aí no última etapa, a gente fornece o EPI. A questão, a alternativa fala que o EPI é o primeiro eliminar um risco, se não atenuar ele, se não, aí sim EPI. Muitas empresas, como eu disse, começam por aqui, porque é mais barato. Não vou mentir para vocês. Mas o ideal é começar daqui. Claro que no primeiro momento, para proteger o colaborador, se não tem recurso, está complicado, parte para o EPI. Mas teoria de segurança, primeiro eliminar o risco. Tá bom? Eu acho que aqui ficou bem claro, tá bom? Vamos voltar lá para as questões. O pessoal também comentou sobre a letra C, e vamos analisar aqui juntos. A letra C estava afirmando o quê? Que é de responsabilidade do presidente da CIPA estabelecer, implementar e assegurar o cumprimento do PPRA como atividade permanente da empresa ou instituição. Na verdade, a CIPA ela contribui, sim, para o estabelecimento, para a construção do documento. Mas quem manda mesmo é responsabilidade não da CIPA, é do SESMIT, é do outro órgão de segurança. Serviços de especialização em engenharia, segurança e medicina do trabalho. Tá bom? Tranquilão? Alguém ficou em dúvida com alguma outra resposta, com alguma outra alternativa? Vocês ficaram em dúvida entre a A, B e a C, então acho que aqui já fica bem esclarecido, tá bom? Pessoal, muito obrigado pela participação. Dúvidas? Tudo bem? Mandem um feedback da aula, o que vocês estão achando, se está boa, se está ruim, se tem que acelerar, se tem que diminuir. Vocês que mandam, o meu objetivo aqui, gente, é que você aprenda. Eu quero que você, quando for atuar profissionalmente dentro de uma instituição, dentro de uma empresa, ou quiser optar o caminho da segurança, que foi o que eu fiz, você tenha assim esse conhecimento teórico, tá? Manda aí o feedback, eu vou seguir em frente. Agora, vamos falar da CIPA e do SESMIT, tanto as suas atribuições quanto o seu dimensionamento. O SESMIT, como eu disse, é o Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho, NR4. Na NR5, a CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, é nessa normativa que mostra quem que integra esses programas, é nessa normativa que fala o dimensionamento, o que cada um tem que fazer, enfim, se você quer aprofundar mais sobre esses dois órgãos, Escola Nacional de Inspeção do Trabalho, normativa gratuita, basta digitar no site de busca, é o primeiro que aparecer lá, você clica em normas regulamentadoras, tá bom? Obrigado, Lilian, pelo retorno. Então, vamos em frente, vamos falar sobre o SESMIT aqui, sem aprofundar muito, o importante é você entender relacionado, aqui eu sempre gosto de trazer o trecho da norma, para você ver que eu não estou de migué aqui para cima de você, tá? Ó, o SESMIT é de responsabilidade dos profissionais que integram o SESMIT, ou quem no futuro você pode ser um profissional do SESMIT, um engenheiro, uma engenheira de segurança. Olha lá, aplicar os conhecimentos de engenharia de segurança e de medicina no trabalho, aonde? No ambiente. De modo ao quê? Aplicar em equipamentos, sempre com o objetivo de eliminar ou reduzir os riscos ali existentes. Então, é você que vai utilizar o conhecimento técnico de segurança de trabalho, em equipamento, em ambiente, porque você aprende isso no curso de especialização, tá? Para resolver, diminuir riscos. Para você ser um engenheiro de segurança no trabalho, só para caso você tenha curiosidade, você se gradua na sua graduação, engenharia elétrica, civil, o que for, mecânica, produção, computação, controle, aí você tem um curso de especialização em engenharia de segurança do trabalho. Esse curso geralmente leva 2 anos, 1 ano e meio, na verdade. Faz o curso, apresenta a monografia lá, você fica habilitado, tem um diplominha como especialista em engenharia de segurança no trabalho. Submete para o CREA, você vem a carteirinha do CREA, vai estar lá, que você é uma engenharia base, no meu caso, engenharia de materiais, e também engenheiro
de segurança no trabalho, tá bom? Pequena curiosidade aqui só para você, caso você tenha interesse em seguir essa área no futuro, tá bom? Sendo assim, no caso do SESMIT, olha lá, olha que detalhe importante. É o SESMIT que determina, quando esgotados todos os meios conhecidos para a eliminação do risco e persistir, mesmo reduzido a utilização pelo trabalhador de equipamento de proteção individual, de acordo com a NR6, desde que a concentração, intensidade e características do agente assim o exija. Ou seja, é o SESMIT que vai falar para o chefe, para o patrão, vai falar o seguinte, ou se você mesmo for o patrão, caso você seja um empreendedor, que também fazer uma startup, é você que vai dar a carteirada e vai falar o seguinte, ó, a gente fez tudo que pôde, implementamos medidas de segurança, a gente fez, implementou rodízios, mas o risco ainda está lá. Então, nesse caso, não temos outra opção, vamos fornecer o EPI. É o SESMIT que, ó, dá a carteirada. Aqui, por exemplo, eu gosto de trazer algumas situações para você pensar comigo. Por exemplo, mecânico de Fórmula 1, o cara que fica ali na hora que chega o carro, ele tem que trocar o pneu rápido e abastecer o carro. Tem como eu eliminar o risco ali? Tem treinamento para eles fazerem aquilo rápido. Mas não tem como eu encapsular o ruído do carro, a não ser que ele seja elétrico, né? Não tem como eu evitar alguma situação ali relacionada a algum acidente. Então, nesse caso, não tem como lidar. Assim como o pessoal que faz taxiamento de avião. O avião está chegando, a turbina. Tem como eu isolar o avião? Não tem como. Tem situações que o caminho natural é você fornecer o EPI, tá bom? Então, nesse caso, quem tem essa atribuição para fazer isso é o SESMIT. Não se esqueça disso, tá bom? Vamos voltar lá para os slides. Então, pensando nesse contexto, o SESMIT também tem que, ó, sempre participar de projetos. Então, se você vai abrir uma linha de produção, vai pensar no trabalho, como estruturar, como organizar, é mais interessante pensar no projeto. Convida o pessoal da segurança, se você for um engenheiro que não integra o sistema de segurança, mas tem um SESMIT dentro da empresa, convida o SESMIT a participar desse processo da implantação de nova instalação, porque é mais barato fazer no projeto do que fazer depois. Palavra do professor. E aí sim, né? Trabalhar, responsabilizar tecnicamente, olha, isso aqui é importante, em aspecto judicial, pessoal, quem assina lá o engenheiro de segurança tem que ter a responsabilidade, viu? Se tiver problema de acidente, quem vai lá na cara do juiz é o engenheiro de segurança. Afinal de contas, ele é quem, ó, o responsável técnico pela situação. Então, por isso que segurança do trabalho remunera-se bem. Entretanto, tenha toda uma responsabilidade de que você está com vidas humanas ali, tá? Mas aí, eu vou acelerar um pouquinho, pessoal. Como é que a gente faz o dimensionamento de um SESMIT? Eu preciso ver o grau de risco da principal atividade da empresa e o número de colaboradores. Ou seja, empresas com mais gente trabalhando e atividades que têm um risco maior, por exemplo, siderúrgicas, metalúrgicas, empresas que têm operações mais críticas, requerem mais profissionais integrando o SESMIT. Um engenheiro de segurança, um técnico em segurança no trabalho, um médico do trabalho, um enfermeiro do trabalho, principalmente o médico e o enfermeiro na questão de avaliar a doença ocupacional, na questão de fazer um exame admissional também, tá? Então, para dimensionar o SESMIT, grau de risco da principal atividade da empresa e o número de colaboradores. Como é que eu vou saber qual que é a principal atividade da empresa, professor? CNPJ da empresa. Pede o CNPJ deles, lá vai estar escrito qual que é a principal atividade.
isso o SESMIT. Só que a gente também tem a CIPA. E a CIPA, eu gosto muito dela porque ela é a cola. Resumindo, a CIPA é o que deixa todo mundo, ó, conectado. Sem CIPA fica complicado. Por quê? A CIPA tem muita atribuição relacionada a ouvir o colaborador. A própria CIPA ela tem representantes tanto da empresa quanto dos colaboradores. Ela que identifica possíveis novas situações de risco e informa ao SESMIT. Ela que ajuda a treinar os colaboradores, novamente, em parceria com o SESMIT. Então, o que isso é legal? Ela que integra todo mundo. É a parte da empresa, mais voltada para a parte do SESMIT, e a parte dos colaboradores. É a CIPA que faz essa colinha aqui. Vamos entender? Você vai entender melhor quando eu te mostrar as atribuições da CIPA, que não são poucas. Olha lá, nós temos a identificação de riscos, para elaborar o mapa de risco. Tenho certeza que você já ouviu falar disso. Se você quiser, a gente pode, nas futuras aulas, aprender como faz um mapa de risco. Elaborar um plano de trabalho que permita uma ação preventiva, realizar periodicamente verificações nos ambientes e condições de trabalho, visando identificação de situações que venham a trazer riscos, divulgar aos trabalhadores informações relativas à segurança no trabalho. Então, se o SESMIT colocou um novo sistema de segurança, cabe à CIPA informar aos colaboradores, porque ela está em parceria com o SESMIT. Olha lá, ó, participar com o SESMIT de discussões promovidas pelo empregador para avaliar impactos e alterações no ambiente, no processo de trabalho, requerer ao SESMIT a paralisação de algum equipamento. Então, se a CIPA está identificando que tem algum risco que está acontecendo iminente de acontecer ali, ela pode chegar no SESMIT e falar, tem que vai dar problema. Então, o SESMIT também, a CIPA, perdão, tem essa atribuição, ó. Divulgar e promover o cumprimento das normas regulamentadoras, importantíssimo. Participar junto com o SESMIT da análise de causas de doenças, de acidentes, de trabalho e propor medidas. Então, tá vendo? A parte técnica mesmo, de dimensionar as medidas de solução, é o SESMIT que faz. Mas a CIPA pode propor soluções. Muitas vezes, pessoal, não vou mentir para vocês, é o chão de fábrica que traz a resolução para um problema. É a pessoa que está lá trabalhando no operacional todo dia que acaba trazendo como resolve uma situação. Muitas vezes a gente está tão acostumado na técnica, no teórico, tentando aplicar, tem que ser assim, tem que ser assim. Vem a pessoa lá do chão de fábrica e fala, por que você não coloca só um sensor aqui e acabou? Porque ele tem o conhecimento da vivência, o conhecimento da prática. Conversar com aquela pessoa que está muito tempo trabalhando na empresa, pode ser uma importante fonte de informação. Claro que muitas vezes as pessoas que trabalham muito tempo dentro da empresa, elas estão acostumadas a operar da mesma forma sempre. Então isso também requer o seu senso crítico. Escuta a pessoa, dá atenção para ela. Ela pode dar uma informação muito importante, mas muitas vezes muita informação que vem também não é importante para você. Tem muita informação ali que é abobrinha. Então você também, com base no conhecimento técnico, você fala, não, isso eu quero, isso eu não quero. Você faz um filtro e usa aí e vê o que é pertinente para você, tá? Agora, como é que eu dimensiono uma CIPA? A CIPA, ela não é relacionada ao grau de risco. Ela é relacionada ao quê? Ao segmento econômico e ao número de colaboradores. Então, o que é igual no SESMIT e na CIPA? As duas são dimensionadas a partir do número de colaboradores. Entretanto, o SESMIT ele está relacionado ao grau de risco da principal atividade. Já a CIPA está relacionada ao segmento econômico, tá? Além disso, é legal, eu queria falar aqui para você que a CIPA tem que também, junto com o SESMIT, promover anualmente a Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho, a CIPAT. Muito legal a CIPAT, viu? Traz palestras, traz participação, envolve os colaboradores, traz as famílias dos colaboradores para participar também. Isso acaba sendo descontraído e ajuda
a implementar ações de segurança. Vamos treinar? Vamos dimensionar uma CIPA aqui juntos e vamos treinar? Professor, a CIPA e o SESMIT é um setor da empresa? Ela é obrigatória a partir de quantos funcionários? E as duas são obrigatórias? Excelente pergunta, Fernando. Sim, são obrigatórias, são departamentos dentro da departamentos não, são órgãos dentro da empresa, então lá na o SESMIT é sim um departamento, então eu tenho uma sala do SESMIT, ela é obrigatória pela NR 4 e a CIPA também é obrigatória pela NR 5, a partir de 20 colaboradores. Se você tiver uma empresa com 20 colaboradores, tem que ter tanto o SESMIT quanto a CIPA, tá bom? Importante isso, tá? Tá escrito em norma. Se o pessoal chegar na tua empresa lá, ver que tem 30 funcionários, você não tem nenhum técnico de segurança, não tem uma CIPA implementada, dá problema, tá bom? Obrigadão, Fernando. Obrigado pela pergunta, muito pertinente também aqui para o nosso contexto. Vamos dimensionar uma CIPA? Vamos treinar juntos aqui? Ó, como eu disse, a CIPA ela depende do número de trabalhadores e das principais atividades da empresa. Então, aqui, ó, você está numa empresa que tem 80 colaboradores. Lá, ela faz tecelagem de fios de fibras artificiais e sintética e fabricação de tecidos de malha. Então, lá na NR5 da CIPA, tem um quadro. Esse quadro é Agrupamento de Setores Econômicos pela Classificação Nacional de Atividades Econômicas. KENAI. A nossa empresa é uma empresa têxtil. Então, quando você olhar o quadro, você vai ver assim, empresas do ramo alimentício. Não interessa para a gente, não quero nem saber disso daqui. Opa, empresa do ramo têxtil, tá aqui, C3. E dentro do C3 nós temos várias atividades. E olha só, temos as atividades relacionadas às nossas atividades empresariais. Então, tecelagem de fios e fibras artificiais. Tá aqui, ó, código C3. E eu tenho mais uma atividade, fabricação de tecidos de malha. Tá aqui também, ó, C3A. Esses são os códigos que você precisa identificar no primeiro momento, ou seja, estou fazendo a análise do segmento da empresa. Agora, a gente parte para o segundo critério para dimensionar a CIPA, que é o que? Avaliar a quantidade de colaboradores. No nosso caso, são 80. Então, é essa coluna aqui, ó. Só que a gente estava incluso no C3 por uma atividade e no C3A por outra atividade. Então, o que, que a gente tem aqui? Ó? Quer dizer que a minha CIPA tem que ter 2 representantes, se eu for vincular pela C3, ou um representante pela C3A. Só que a gente tem as duas atividades, não temos? Temos. Então, se eu optar pela C3A, você concorda comigo que vai ficar faltando uma pessoa, não vai? Se eu for pela C3A, eu vou ter um colaborador efetivo e um suplente. Só que eu tenho a C3 pede 2, então a gente sempre vai pela que pede mais funcionários, porque eu preciso atender ela. Se eu colocar só uma pessoa, eu não atendo isso daqui, não consigo dimensionar. Tá? Então, para o nosso caso aqui, eu precisava de 2 funcionários, 2 efetivos e 2 suplentes. Os efetivos, quem eles são eleitos, tá? E a empresa indica o presidente da CIPA e o vice-presidente é o eleito o indicado pelos colaboradores. Os suplentes e secretários, aí é um bem bolado conversado, eleitos também, mas bem bolado entre a empresa e os colaboradores. Joia? Tranquilo? Então, a CIPA é uma equipe de dentro da empresa e o SESMIT é uma fiscalizadora de todas as empresas. Não. A CIPA e o SESMIT são órgãos de dentro da empresa, tá bom? Os dois são órgãos de dentro
da empresa, tanto a CIPA quanto o SESMIT. Eles trabalham de forma conjunta. Quem que é o fiscalizador? O fiscalizador é o engenheiro de segurança do trabalho, é o perito. Então, é quem o juiz determina que tem que ir lá fazer uma análise. É os delegados do trabalho, que a gente viu na primeira aula da Secretaria do Trabalho, da Delegacia do Trabalho, o inspetor do trabalho, esses que são os fiscalizadores. Agora, dentro da empresa, a CIPA e o SESMIT são quem? Funcionários da empresa. Só que o SESMIT, ele se especializou para ser uma pessoa voltada para a segurança no trabalho. Entendeu? Ele é um engenheiro de segurança, é um médico do trabalho, é um técnico. Agora, a CIPA é um colaborador, lá da própria linha de produção mesmo, tá bom? Fernandão, então para cada setor tem que ter um engenheiro especialista na segurança do trabalho e quem fiscaliza o Ministério do Trabalho? Na verdade, assim, para toda a empresa eu tenho que ter um SESMIT e uma CIPA. É para tudo, para a empresa toda, tá? Só que aí você que vai fazer a gestão, onde cada um vai ficar, onde cada um vai fazer a sua verificação, onde cada um vai desempenhar o seu papel. O que não pode faltar é colaborador. Então, por exemplo, se a empresa tem um grau de risco mais elevado, tem mais colaboradores, você vai precisar de mais engenheiro de segurança, mais técnico de segurança, mais pessoas integrando a CIPA, para aí conseguir contemplar todo mundo. Por isso que tem os dois critérios ali para você poder atuar, tá bom? Ficou claro? Obrigadão, Fernando, obrigado, Lilian, pelas perguntas, tá bom? Se vocês ficaram com alguma dúvida, vai mandando aqui, porque o meu objetivo é ajudar vocês. Hoje, a gente falou tanto da CIPA quanto do SESMIT, principalmente nas atribuições relacionadas ao PPRA e o PGR. Então, a gente falou das atribuições da CIPA, das atribuições do SESMIT, e das suas do seu dimensionamento. Importante você focar que agora a gente tem que fazer o programa de gerenciamento de riscos. Por lei, tem que ter o PGR, tem que ter a CIPA, tem que ter o SESMIT. Por lei, não tem como fugir, tá bom? Pessoal, passa muito rápido a nossa aula. Gostei muito da participação, do tira dúvidas de vocês. Se quiser mandar mais dúvidas, a gente vai ter mais encontros, a gente pode conversar mais. Mas, resumindo, CIPA e SESMIT são órgãos setores da empresa. CIPA tem representante dos colaboradores e da chefia. SESMIT são pessoas que estudaram, se aprofundaram para trabalharem com segurança no trabalho. Engenheiro de segurança, médico do trabalho, enfermeiro do trabalho, técnico do trabalho. Órgãos internos. Quem fiscaliza esses dois caras é o pessoal de fora, delegado do trabalho, Ministério do Trabalho, Ministério da Economia pela Secretaria do Trabalho, sindicatos também pode acontecer, tá bom? E aí a partir disso você começa a estruturar suas ações de segurança, tá bom, gente? Pessoal, muito obrigado, fiquem com Deus, agradeço vocês aí por ter participado da aula de hoje. Eu gostaria muito de poder ficar mais, conversar ainda mais com vocês, mas a gente vai ter mais encontros e eu tenho certeza que vai ser de grande valia para a gente poder discutir e melhorar, aprimorar ainda mais o nosso papo, tá bom? Pessoal, muito obrigado, fiquem com Deus, se cuidem e para qualquer coisa o professor vai estar sempre à disposição, tá bom? Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Fui!